Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Eu vim compartilhar com vocês lá em João 6, do versículo 53 em diante, diz assim: Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma que quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem come este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Amém? E esse ano é um ano em que será um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Assim como todo ano a gente cria muitas expectativas e tudo mais, e uma coisa que eu me perguntei muito na virada do ano foi, eu fiz um balanço de como foi os meus últimos anos e tudo mais, e eu confesso que eu não entendia o que está aqui em João 6, né? E eu não entendia o porquê que a gente tinha que ceiar, o porquê que a gente fazia isso em memória do Senhor, o porquê que a gente tinha que fazer parte da ceia. E eu até vou compartilhar um testemunho com vocês, né? Mas eu fui afastada, fiquei afastada um bom tempo, né? Da igreja. E por muito tempo eu não me achava digna de participar da ceia, não me achava digna de estar em comunhão e tudo mais. E aí, onde eu me afastei cada vez mais, tudo. Só que a palavra ela é bem clara, né? Ele diz assim que se nós não comermos da carne e do sangue, nós não temos parte com ele. E eu acho isso muito forte, porque eu só fui entender que eu teria parte com Deus, parte com o Senhor, se a partir de Jesus Cristo eu fizesse parte disso. E como que a gente faz parte disso? Ceando. E eu lembro que eu estava passando por um momento assim de transição na minha vida, em que eu pedi para o Senhor me ajudar com as minhas falhas, os meus erros. Eu tinha um vício horrível, né? Para mim, terrível na época, machucava muito. E aquilo me deixava assim cada vez mais para baixo. Eu não queria, às vezes, conversar, eu não queria compartilhar, e não adiantava as pessoas tentarem falar comigo e eu não conseguia falar com elas, né? Então era muito difícil para mim. E tudo isso fez com que eu me afastasse. Eu não quisesse que ninguém estivesse perto de mim. A minha família tentou conversar comigo diversas vezes, eu estava muito depressiva também. E eu não permitia que ninguém estivesse próximo a mim. E aí eu lembro que um dia, né, era uma virada de ano, né, de 2020 para 2021, e eu lembro que eu sentei e falei: Senhor, eu não aguento mais entrar ano e sair ano e eu estar da mesma forma. E, e aí eu falei: Senhor, se o Senhor tirar a bebida de mim, eu paro com tudo que tiver que parar, eu paro. E eu quero essa liberdade para mim. E eu lembro que na época eu tinha uma terapeuta e ela é cristã, né? E ela me incentivava muito a orar, né? E ela falava assim: você precisa ter essa conexão com Deus, né? Comece a orar. E eu não me achava digna de orar. E quando que eu comecei a ser restaurada? Quando eu literalmente comecei a orar.
Eu orava pelas minhas coisas, pela minha casa, falava, Senhor, obrigada pelo meu dia e tal. Mas eu não tinha coragem de orar exatamente por mim, de conseguir pedir perdão e tudo mais. E eu lembro que o Senhor colocou um desejo muito forte no meu coração de tomar Santa Ceia. Só que eu não estava congregando em nenhuma igreja. E eu também não ia a nenhuma igreja, eu não tinha força para ir. E aí eu lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria muito participar da sua ceia. E naquela época estava tendo, como era a época de pandemia, né? Tava naquela época de fecha, volta, podia levar a ceia para alguém. E aí eu lembro que o Senhor usou a minha tia e me trouxe a ceia em casa. E eu lembro que eu não tive coragem de tomar a ceia, né? Eu guardei a ceia, ficou guardada dentro da minha geladeira. E eu pedi perdão pro Senhor depois, porque eu fiquei aquilo, é a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo dentro da minha geladeira. Eu não posso fazer mais isso. E até que dali em diante eu comecei a tomar Santa Ceia. E dali, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu nunca mais deixei de tomar a ceia, né? Então, o quão importante é a gente fazer parte do corpo. Porque eu só tive forças, né, para poder continuar a crescer em Deus quando eu realmente tomei um posicionamento e eu voltei a cear. Porque como eu já era batizada, eu já conhecia a palavra, eu sabia que estava no caminho errado, sabia que estava fazendo as coisas erradas, mas não adiantava ninguém vir falar para mim assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tá em pecado, você tá nessa prática e você não pode tomar Santa Ceia, porque eu tinha esse pensamento de que eu não podia fazer parte da ceia porque eu estava numa vida de pecado. E uma coisa que o Senhor me ensinou nesses anos foi que sem Ele eu não consigo vencer o pecado. E eu só consigo vencer o pecado que eu estou praticando se eu realmente participar do corpo dele. Porque aí eu tenho parte com ele e a graça dele vem derramada em cima de mim para que eu possa vencer. A graça é a quem me capacita para que eu possa viver uma vida diferente, estar com uma vida diferente diante do Senhor. Então, eu só posso estar diante de Deus e viver uma vida diferente quando eu realmente faço parte do corpo de Cristo. Então, eu não sei para quem é essa mensagem, mas se o Espírito Santo te tocar e você tiver com vontade, você estiver afastado da presença de Deus e você estiver com vontade de estar com o Senhor, de cear com o Senhor, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de estar junto com Deus, de fazer a sua comunhão, de estar ali alicerçando aquilo que o Senhor quer tratar com você, porque o Senhor, ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. E quando você coloca a sua fé em ação, Senhor, eu preciso de Ti, porque sem Ti eu não consigo fazer nada. Não é eu vou consertar a minha vida toda e depois eu vou para Cristo, não é isso. Vem a mim como estás. E muitas vezes o inimigo das nossas almas coloca na nossa cabeça que a gente não pode chegar perto do Senhor, não pode se sentar junto com o Senhor, porque a gente está numa prática do pecado. Eu não estou dizendo aqui que você vai comer indignamente a carne e o sangue de Cristo e você vai continuar na prática do pecado e isso não vai te fazer mal. Não é isso. Estou te dizendo que quando você está ligado na videira verdadeira, você tem força para lutar contra o pecado. Então, a Bruna que era lá de 2021 não é a mesma Bruna de hoje, né? Graças a Deus o Senhor me transformou muito, mudou muito, né? Eu larguei os vícios, terminei um relacionamento que ali não era do agrado do Senhor e fui mudando algumas coisas e foi entregas e foi renúncias foram feitas, mas sem a graça de Deus eu não conseguiria.
Eu não conseguiria ter largado a bebida, não conseguiria ter largado o cigarro, eu não conseguiria nada do que eu fiz sem que a graça de Deus estivesse comigo. Então, o que eu quero compartilhar com vocês essa tarde é que se você tiver a oportunidade de ir a uma Santa Ceia na sua igreja, próximo da tua casa, vá. Vá à Santa Ceia, participe do corpo e do pão, participa do corpo e do vinho, né? Da carne ali e do sangue de Cristo, porque isso é o que vai te dar força, é isso que vai fazer com que você caminhe para onde o Senhor entregou para você, né? Então, não dê desculpas mais. Não dê mais desculpas. Chega de dar desculpa para continuar vivendo dessa forma. Chega de desculpa, né? 2026 é um ano em que você pode fazer tudo novo, né? O ano muda quando a gente muda. Se a gente mudar os nossos posicionamentos, também mudaremos, né? Então, que em nome de Jesus você também possa mudar, né? Então, discirna por que os outros têm e tira o desânimo da sua vida. Tira esse desânimo em que você acha que, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais forma. Tira esse desânimo, né? Poxa vida, olha, Deus transformou minha vida. Eu não estou dizendo que a minha vida é régua, mas estou dizendo que se o Senhor transformou minha vida, o Senhor também pode transformar a sua, assim como transformou a vida de tantas outras pessoas, né? E se hoje eu tô aqui compartilhando algo com vocês, foi porque o Senhor mesmo me tocou para poder fazer isso. Então não deixa os impedimentos, não deixa as desculpas, não deixa isso te impedir de viver aquilo que Deus tem para você, né? E viva a estação em que o Senhor está colocando para você. Né? Deus é sempre mais importante, honre a Ele em todo tempo, porque Ele nunca te abandona. Não são as pessoas. Deus usa pessoas para poder te ajudar em tempos determinados, em ciclos determinados. Hoje vai ser algumas pessoas, amanhã vão ser outras, mas confia em Deus, porque Deus usa pessoas para poder te ajudar, mas você não depende de pessoas para poder ser transformado, você depende de Deus, né? E as pessoas, elas sim vão ser canais de bênção para você, mas você precisa dar o primeiro passo, que é para obedecer aquilo que o Senhor colocou para nós como determinação, que é ter parte no corpo dele, no corpo que é a igreja. Amém? Então, que em nome de Jesus, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o momento de vida que você está enfrentando, mas que você possa ser alcançado pelo Senhor e que você possa ter um coração voltado para aquilo que o Senhor espera de você. Em nome de Jesus, que você seja tocado. Amém? Paz.